Enquanto você buscar Deus, Deus te fará prosperar. Agora preste bem atenção no texto. Ele está se referindo a Uzias, que era rei de Judá. E ele diz assim, que enquanto Uzias buscou a Deus, conforme a instrução de Zacarias, Deus o fez prosperar. Deus levantou neste lugar pastores e ministros do Evangelho, não para ensinar você a enriquecer, não para instruir você a ganhar dinheiro, mas para instruir você a buscar a Deus. Aleluia! É Deus que faz você prosperar quando você obedece à instrução que vem do altar. Enquanto Uzias seguiu a instrução do profeta, Deus o fez prosperar. Você precisa buscar a Deus pela instrução do Espírito Santo. Você precisa buscar a Deus pela instrução do Espírito. Porque não é apenas, missionário Éder, buscar a Deus. É preciso encontrar a Deus. Diga assim comigo, não é só buscar a Deus. Tem que encontrar Ele. Sim ou não? No que adiantaria você buscar e não achar? Quando a Bíblia diz para você buscar algo, isso significa que você tem que saber onde ele está. Se eu peço para você, vá lá na minha sala e busque aquela Bíblia de estudo que tem lá, você vai lá, vai encontrar a Bíblia de estudo exatamente onde está. O que adiantaria eu dizer, vá lá e busque a minha Bíblia. Mas onde é que está a tua Bíblia? Sei lá, busque. Tem gente que não está buscando a Deus, tem gente que está procurando a Deus. Aleluia. Diga assim, buscar a Deus, tem que saber onde Ele está. Quem está entendendo? Porque se eu não sei onde Deus está, então eu estou tentando encontrá-lo, estou procurando, não estou buscando. Há muitos crentes, irmãos, que estão procurando o Senhor, mas não estão buscando. A instrução do profeta de Deus, Zacarias, vinha para o rei. E quando o rei obedecia à instrução, ele encontrava o Senhor. E o Senhor o fazia prosperar. Aleluia! Sim ou não? Sim, claro que sim. E a primeira coisa que você precisa entender aonde é que Deus está. Diga assim comigo, Deus está na sua palavra. Aleluia! Aonde está Deus? Na sua palavra. Deus está presente na sua palavra. Na sua palavra. Então aonde é que você vai encontrar Deus? Na palavra. Quando você tem uma palavra de Deus sobre qualquer área da sua vida, é só buscar e você encontra Deus. Mas quando você não tem a palavra de Deus, você está procurando Deus. Por isso você não encontra. Só é possível, meu irmão, encontrar Deus se você o buscar, não se você o procurar. Para buscar a Deus, você precisa da palavra. Aleluia! Deus está onde, igreja? Na sua palavra. Deus está na sua palavra. Você precisa da palavra dele, porque quando você a tiver, você o encontrará. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Muita gente, Demas, está tentando encontrar Deus. E está orando, consagrando, fazendo de tudo. Mas Deus não é encontrado por esta pessoa, porque ela não sabe onde Deus está. Mas se você descobrir onde Deus está, então basta você ir lá e Deus se revelará a você. Aleluia!
E é por isso que você tem recebido instrução aqui nesse lugar. Instrução de buscar a Deus. Porque Deus quer que você encontre Ele. Diga para o seu irmão, você sabia que Deus quer que você encontre Ele? O que Ele disse? Não disse nada. Você sabia? Sabia, claro que sabia. Deus é o maior interessado em se revelar para você. Enquanto você buscar a Deus da maneira correta, Edson, Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te fazer prosperar. Deus vai fazer você avançar, você conquistar. Deus vai fazer você romper as coisas. Deus vai fazer muito mais do que você está pensando, do que você está imaginando, do que aquilo que você está orando. Então a primeira instrução que o Senhor me deu para falar contigo nessa noite, aleluia, para você buscar a Deus e encontrar, você precisa mudar as suas palavras. O que você precisa fazer? Mudar as suas palavras. Um dos grandes erros que vemos os crentes cometerem é que eles falam demais. Olhe para o irmão do teu lado, vê se ele tem cara de quem fala muito. Você riu dele, ó. Você deu risada, se entregou. Diga assim, eu falo muito. Aleluia. Quem aqui ora? Quem aqui ora? Vocês são crentes ou não? Veja bem, a oração é um caminho para buscar Deus, sim ou não? Mas você precisa aprender a falar pouco. Sabe o que é um dos problemas seus? Você fala demais. Eu pergunto para você, o que é mais importante? O que você tem para falar ou o que Deus tem para falar? O que Deus tem para falar? Aleluia. O Senhor Jesus ensinou sobre oração e disse: quando vocês orarem, não sejam como os pagãos, que ficam sempre repetindo as mesmas coisas, porque eles pensam que pelo muito falar, serão ouvidos. Eles pensam que pelo muito falar, serão ouvidos. Põe lá para nós esse texto, que você está com uma cara de quem não acredita, né? Eu vou ter que mostrar para você aqui, é nada, você acredita, né? Se tem alguém que tem fé na cidade, é você, né? Você encarou a chuva e o frio para estar aqui, Deus vai honrar sua fé. Mateus capítulo 6, verso 7. Olha só, quando orarem, quando forem buscar a Deus, quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Você precisa entender que as tuas palavras podem estar tirando você do caminho do encontro com Deus. Aleluia. As pessoas foram instruídas erradas ao longo dos anos a respeito da oração, achando que oração é falar com Deus. Mas oração não pode significar simplesmente falar com Deus. Porque se fosse assim, seu França, o mundo inteiro estaria conversando com Deus. Se você sair aí fora e perguntar quem ora, quem pratica a sua oração, independente da religião, todo mundo ora. Todo mundo tem a sua oração, sua prece, sua reza, seu mantra, seu dogma. As pessoas dizem, eu falei com Deus hoje de manhã, eu falei com Deus hoje à noite, eu falo com Deus todo dia. Toda a humanidade fala com Deus. Mas Jesus disse que não é pelo muito falar que somos ouvidos. Aleluia!
A questão é, Deus está falando com você? Porque só falar, todo mundo pode falar. E quando você começa a buscar a Deus, e você não se importa em ouvir a Deus, só você falar, você está tentando achar Deus. Quem está entendendo? Se você vai para a oração, Amarildo, e só você fala, só você conta os problemas para Deus, só você diz o que está acontecendo, e tem uns que ainda mandam em Deus, né? Já viu não? Ó Senhor, eu estou passando por isso, vai lá e faça tal coisa, aquela pessoa me amaldiçoou, aquela pessoa falou mal de mim, pesa a tua mão, você mandando em Deus. As tuas palavras fazem você se perder. Você precisa de instrução para buscar Deus. Você não precisa de instrução para prosperar. Deus te fará prosperar. Quando você o buscar, segundo a instrução, você o encontrará. E Ele fará o que você precisa. Aleluia! Quando você for orar, não fique repetindo as mesmas coisas. Porque são os pagãos que fazem isso. Por que é que os pagãos repetem sempre a mesma coisa? O mesmo mantra, a mesma reza, as mesmas palavras, a vida inteira. Porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Mas não serão ouvidos porque ficam falando muito. O conceito de oração que muitos crentes carregam é oriundo da tradição religiosa. Na tradição religiosa se entende que quanto mais horas você ficar falando com Deus, mais tempo você será abençoado. Mas o Evangelho não trabalha com a quantidade de palavras que você fala, o Evangelho trabalha com a fé. Aleluia! Diga assim, o Evangelho trabalha com a fé. Preste atenção, muitos crentes acham que se ficarem 6 horas falando com Deus, vai chegar um momento que vai acumular tantas horas de oração, que Deus vai ter que abençoar. Isso é religião. Eu vou orar tanto, que vai chegar uma hora que vai acumular tanto tempo de oração no céu, aí Deus vai me ouvir. Aleluia! Não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Não é pelo muito falar que você vai dar de cara com Deus. Mas é de ouvir o que Deus tem a dizer. A maioria das pessoas, quando vai buscar a Deus, meus irmãos, não vai ouvir Deus, vai falar com Deus. Sim ou não? Por isso demora tanto tempo para achar Deus. O nosso coração já vai pronto para falar. E não pronto para ouvir. O nosso coração vai buscar a Deus, pronto para dizer para Deus tudo que eu tenho que falar. Mas nós não vamos, minha irmã, prontos para ouvir. Você precisa de instrução para buscar a Deus? Sim ou não? Sim. E olha só o que é que a tradição religiosa fez. Olha o que fez. Jesus continua, e ele diz aqui no verso número 8: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam
antes mesmo de você pedir. Ele sabe do que você precisa antes de você abrir a sua boquinha. Então Deus precisa que você fique falando todo dia a mesma coisa, horas e horas e horas? Não. E aí Ele vai ensinar a orar. E aqui está a oração do Pai Nosso. Veja, Jesus acabou de dizer: não fiquem repetindo a mesma coisa. Vocês estão aqui? Amém. Não fiquem repetindo a mesma coisa. Não pensem que pelo muito falar vão ser ouvidos. Aí o que a religião fez? Exatamente o contrário do que Jesus mandou. Transformou a oração do Pai Nosso numa oração repetida 1000 vezes, todo dia. Mas Jesus disse para não fazer isso. Disse ou não disse? Por isso, os cristãos estão tentando achar Deus. Não estão buscando a Deus, porque não sabem onde Ele está. Transformaram o Pai Nosso numa oração repetida, 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 quantas vezes tiver que repetir. O que você fez? Eu falei mal do pastor, 80 Pai Nosso. Deve ser uns 200, né? Jesus disse: não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Mas a tradição religiosa pôs isso na sua cabeça. Pôs na sua cabeça que você tem que convencer Deus a te prosperar. Que você tem que provar alguma coisa para Deus. Você só precisa seguir a instrução dos profetas de Deus. É só isso que você precisa. Não são as tuas horas de oração, é a fé do seu coração. Quando você ora, se você acredita que Deus te ouve, então você orou, está resolvido? Sim ou não? Então você tem que sair da oração crente de que tudo vai dar certo. Mas as pessoas oram, entregam para Deus e sai do mesmo jeito. Você vai orar por uma situação financeira, você vai orar por uma situação familiar, você vai orar por um problema que você está passando, então você vai e apresenta diante de Deus o seu pedido. Você crê que Deus te ouviu? Então está resolvido. Mas quando você sai da oração, você continua preocupado. Quando você sai da oração, você continua nervoso. Quando você sai da oração, você continua pensando que não vai dar certo. Você continua falando com o problema de novo. Aí você volta a orar de novo. Ora de novo, 1000 vezes. Porque você acha que pelo muito falar, você vai ser ouvido. Mas se você realmente usasse a sua fé, você teria resolvido sua situação na primeira vez. Para buscar a Deus é necessário instrução. Para buscar a Deus é necessário instrução. Deixa eu mostrar para você. Quantas vezes você veio nesse lugar e a palavra falou forte com você? Quantas pessoas eu já ouvi dizendo para mim: pastor, hoje o culto foi só meu, foi só para mim. Eu não sei se Deus falou com os outros, mas Deus falou comigo, foi direto no meu coração. Pastor, pegou na veia. Pastor, Deus ministrou minha vida de uma maneira forte. Que maravilha! Então Deus te deu uma palavra, Deus falou com você. Com quem já aconteceu isso? Olha aí a maioria do povo, e aqueles estão com preguiça de tirar a mão do bolso também. Deus já falou com você várias vezes.
E o que é que você precisa para encontrar Deus? Uma palavra. Deus está na sua palavra. Aí você vem no domingo, Deus fala forte com você, na sua palavra. Aí na segunda-feira, você vai orar. Mas sabe o que você faz? Você ora qualquer coisa, menos na palavra que Deus falou com você. Sim ou não? Ei, irmão Paulo, sim ou não? Aleluia. Deus está na sua palavra. Quando Deus falou forte com você, Ele puxou assunto com você. Diga isso para o irmão que está do teu lado, diga para ele, diga assim: Deus puxou assunto com você. Mas aí preste atenção, aí na segunda-feira você vai falar outra coisa com Deus. Quem está entendendo isso? O que é mais importante? O que Deus quer falar ou o que você quer falar? O que Deus quer falar. Se o mais importante é o que Deus quer falar, por que você muda de assunto? Porque o seu problema é que você fala demais, irmão. Deus vem aqui no domingo pela manhã, domingo à noite, quarta-feira, ou sábado, ou terça, ou qualquer dia, ou às vezes você está na tua casa e vem uma palavra forte na Bíblia, às vezes está ouvindo a Rádio Bicurim, às vezes é um programa de TV, eu não sei. Deus fala com você na palavra, ali está Deus, ali está a presença de Deus. Aí Deus vem e fala sobre você, sobre um renovo na tua fé. Meu Deus, pastor, era o que eu precisava, Deus falou comigo, era sobre isso que eu estava orando. Aí Deus vem e fala com você sobre o renovo. E na segunda-feira, quando você vai falar com Deus, você fala sobre finanças. Mas Deus puxou o assunto sobre renovar a sua fé. Mas você não entra pela palavra, você não busca Deus pela palavra, você quer buscar Deus do teu jeito. Por isso você busca e nunca encontra. Alguém está entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? Deus me levantou como profeta para ensinar você a encontrar Ele. Se você quer uma vida com Deus, o caminho começa por aqui. Você tem que aprender a escutar mais e falar menos. Aleluia! Veja bem, grande parte dos teus problemas teriam se resolvido se você desse ouvidos ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vem e queima a tua alma, queima teu coração com a palavra, mas no outro dia você não dá bola para Ele. Você vai contar para Deus: Deus, eu preciso orar. Senhor, eu quero dizer que eu estou sofrendo. E Deus diz: conte uma coisa que eu não sei. Porque antes de você falar, Ele já sabe o que está acontecendo. Mas você não sabe o que Deus quer falar. Quando Deus puxa assunto com você, Ele está chamando você para o altar, Ele está chamando você para a presença. Ele te convidou, não é você que se ofereceu. Ele te convidou, Ingrid. Ele diz: vem conversar comigo. A porta de entrada é esse assunto. Vem conversar comigo, Viviane. A porta de entrada é essa aqui. Vem conversar comigo. A porta de entrada é essa. Mas aí na segunda-feira você quer encontrar outro caminho para se relacionar com Deus. Você quer contar tudo que você está vivendo e passando. Para com isso, irmão, isso é religião. O que Deus está falando com você, esse é o assunto mais importante da sua vida. Se você respeitar a Deus, se você honrar a Deus, se você der crédito ao que Deus puxou com você, Deus voltará forte a ministrar a tua vida. E se você buscar a Deus conforme a instrução, Ele te fará vencedor.
O que você botar as mãos vai prosperar. O que você intentar vai dar certo. Porque Ele será com você. Deus está na sua palavra. Diga mais uma vez: Deus está na sua palavra. Sem a palavra, sem Ele te chamar, sem Ele te convidar, você terá muitas dificuldades de entrar no mundo espiritual. Escute bem, igreja. O céu é um reino, não é uma democracia. Em um reino, você deve entrar na presença do rei com a autorização dele. Ninguém chega num reino e diz: eu quero conversar com o rei aí, ó, súdito aí, você ó. Já perde a cabeça na hora, né? Se o rei te chamar, se ele te autorizar, então você entra. A sua porta de entrada para a salvação foi a palavra de Deus. Sim ou não? Quando você deu crédito à palavra, quando você aceitou a Cristo, a palavra, você foi salvo. Deus operou na sua vida, porque Deus está na sua palavra. Nós não sabemos buscar a Deus. E aí tem muita gente prosperando, mas não pela mão de Deus. É por isso que sofre. Tem muita gente prosperando, mas não pela mão de Deus, porque não encontra Deus. Você acha que Deus quer enriquecer tua conta e empobrecer tua alma? De jeito nenhum. Você acha que Deus quer enriquecer o teu trabalho e destruir teu casamento? Não! Mas por que é que perecemos e sofremos? Não é porque não podemos prosperar, é porque não sabemos nos relacionar com Deus. Quando Deus falar forte com você, é um convite do rei: se apresente diante de mim. É um convite do rei, Fábio: se apresente diante de mim. E quando eu vou diante dele e oro sobre a palavra que ele me deu, e começo a conversar com ele sobre o que ele quer falar comigo, a minha história muda. O que você levava 5 horas de oração para romper, em 10 minutos você resolve. Porque não é a tua força, é a força de Deus. Enquanto Uzias buscou a Deus, na instrução de Zacarias, Deus o fez prosperar. Enquanto você buscar a Deus, segundo a instrução dos servos de Deus, Deus te fará prosperar. Enquanto você buscar a Deus, segundo a instrução, Deus te curará. Deus restaurará sua família. Deus salvará os teus parentes. Deus fará grandes obras na sua casa. Você precisa aprender isso nessa noite. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aleluia! Você tem que ser instruído. Quando Deus fala com você, quando Deus queima no seu coração: pastor, aquela palavra mexeu comigo. O rei te convidou para se apresentar. É na palavra que Ele está. Você deve pegar essa palavra, ver de novo, anotar, marcar, meditar, decorar, orar, usar o seu tempo de oração sobre esta palavra. Durante anos da minha busca com Deus, eu não entendia isso. E eu saía para orar, para jejuar, para consagrar, e orava sobre um monte de coisa, Larissa.
E a grande maioria das vezes, a palavra que Deus me dava não tinha nada a ver com o que eu estava pedindo. Deus falava sobre ministério. Eu orava sobre finanças, eu orava sobre o futuro, eu orava sobre coisas. E quando eu parava, o Espírito trazia uma palavra: ministério, obra de Deus. Mas não é isso que eu estou falando. Então, por causa do tamanho das orelhas, demorou bastante tempo para entender que Deus queria conversar um assunto comigo. E eu queria falar outras coisas. Tudo o que eu dizia, Deus já sabia. Mas eu não sabia o que Deus tinha para mim. E que a resolução de tudo que eu estava orando estava na palavra que Deus estava me chamando. Deus está tentando chamar você para a presença dEle. Aleluia. Eu sei que Deus tem falado com você. Eu sei que há palavras que têm martelado na tua mente. Eu sei que há momentos em que o Espírito tem ministrado forte o seu coração. É aí que Deus está. O Rei dos Reis, o soberano de todo o universo, enviou um convite direto para você, convidando você a se apresentar diante dele. Então, você precisa corresponder ao que Deus está dizendo. Pergunte para o irmão que está do teu lado, pergunte para ele. Como diz o pastor Silvio, faça cara de profeta, né? Segundo ele, cara de profeta e cara de brabo, né? Pergunte para ele assim: você fala demais na presença de Deus? Aleluia! Você fala demais. É só na presença de Deus você fala muito, na casa também você fala bastante. Hein? Você já conversou com alguém que não deixa você falar? Já? É ruim, né? Mas é porque, não, mas rapaz, é isso mesmo, pastor, daí você não deixa eu falar. Você já pensou? Você tem uma audiência com Deus, 30 minutos, aí só você fala. Só você fala, e Deus fica quieto. Você estava diante daquele que tem o poder de mudar a história da tua vida. Mas você saiu do lado do mesmo jeito, porque só você fala. Você não deixa Deus falar. E quando Deus puxa um assunto com você, você muda o assunto. Você diz, não, é só um pouquinho, Espírito Santo, tem umas coisas mais importantes para tratar com Deus, depois eu falo com Deus sobre isso. Vá tomar banho. Você é arrogante, né? Sabe o que aconteceu com Uzias? Quem sabe? O seu orgulho provocou a sua queda. Quando ele parou de buscar a Deus, segundo a instrução do profeta Zacarias, a Bíblia diz que ele ficou poderoso. Ficou o quê? Poderoso. Parou de buscar a Deus pela instrução de Zacarias. Ele entrou no santuário de Deus e quis queimar incenso a Deus, igual os sacerdotes faziam. Mas a lei proibia qualquer pessoa que não fosse sacerdote de queimar incenso no templo. Mas Uzias não escutava mais o profeta, e então ele quis queimar incenso para buscar a Deus, e a Bíblia diz que os sacerdotes o confrontaram, e quando ele estendeu a mão em direção aos sacerdotes, para mandá-los prendê-los, a mão dele ficou leprosa na hora. O juízo do Senhor caiu sobre ele, e a Bíblia diz, o orgulho de Uzias
provocou a sua queda, e ele ficou leproso até o dia da sua morte. Aleluia! Há muita gente enganada pelo espírito da religião. O orgulho não é você prosperar. Ser orgulhoso não é você enriquecer. Ser orgulhoso é andar fora da palavra. Diga assim: ser orgulhoso é andar fora da palavra. Por isso tanta gente no meio evangélico está enriquecendo e cai. Por isso muita gente, muito crente, está prosperando, mas cai. Porque não buscam a Deus conforme a palavra do Senhor. E então Deus começa a reprovar. E Deus diz: por que está orgulhoso? Quando não tinha nada, obedecia, era simples, era humilde e fazia o que tinha que fazer. Agora que começou a ter alguma coisa, já não sei se aquele ali é profeta, né? Já não sei. Vai cair. Credo, pastor. É o que a palavra diz, quer que eu faça o quê? Que eu mude ela? Não vou mudar. A palavra não vai mudar, mas nós podemos mudar, não podemos? Sim ou não? Claro que sim. Então, escute bem. Se Deus está falando com você, Ele está convidando você para encontrar Ele. Volte a falar com Deus sobre o que Ele está falando. Não é pelo muito falar que você vai ser ouvido, mas é por meio da fé. Quando Deus fala, a fé chega. A fé vem por se ouvir a palavra de Deus. A fé vem por se ouvir a palavra de Deus. Se Deus falou com você, a fé está aí. Você precisa encontrar Deus pela instrução da palavra. Quem recebe essa palavra nessa noite? Então fique sobre os seus pés. Enquanto você buscar a Deus, Deus te fará prosperar. Enquanto você buscar a Deus, conforme a instrução, Deus te fará prosperar. Enquanto você buscar a Deus, conforme a instrução do profeta, Deus te fará prosperar. O que eu preciso, pastor? Só buscar a Deus. Põe a mão no seu coração e fale com o Senhor sobre esta palavra. Diga para o Senhor, Senhor, me perdoe todas as vezes em que eu não te escutei. Quantas vezes o Senhor falou comigo e eu não te dei crédito. Eu não voltei a conversar com o Senhor sobre isso. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, quantas vezes o Espírito Santo te chamou, menina, Ele te chamou para mais perto, e Ele insistia no seu coração: eu quero um tempo contigo, eu quero um tempo contigo, eu quero um tempo contigo. Estou te chamando para um lugar separado, estou te chamando para mais perto. Por que você não vem? Por que você não vem? E aí agora você está tendo que falar com Deus sobre muitos problemas que você está passando, mas o problema não é esse. O problema é que o Espírito continua te chamando para mais perto. Até quando você vai mudar o assunto? O Espírito tem falado contigo.
Ele tem falado em fazer grandes coisas na sua vida. Ele tem usado pessoas para testificar do que tem falado ao seu coração. Mas quando você vai orar, você não sabe o que você está fazendo. Você está falando com Ele sobre coisas, mas Ele quer falar com você sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre o seu futuro. Aleluias. Nessa noite há um convite do Espírito Santo a todo aquele que tem se sentido como uma terra seca. Sabe, pastor, essa pessoa tem sido eu. Eu não tenho conseguido encontrar a Deus. O meu coração, pastor, está sentindo seco, como se estivesse distante. Eu preciso de algo novo. Preciso voltar a sentir a graça, a força do céu sobre a minha vida. Às vezes, as tribulações e dificuldades, os desafios tornaram teu coração vazio e distante, mas nessa noite o Espírito Santo veio falar contigo para te convidar a se apresentar na presença do Todo-Poderoso. Venha sobre a tua vida. O óleo fresco da unção comece a ser renovado mais uma vez. As línguas estranhas já estavam enferrujando. As línguas estranhas já estavam enferrujando. Solta elas para fora. Solta elas para fora. Solta elas para fora. Renova o teu coração. Renova o teu coração. Em nome de Jesus. Receba sobre a tua vida a prosperidade que vem da mão de Deus. Aquele que busca o Senhor, Deus o faz prosperar. Seja ungida as tuas mãos, seja ungida a tua cabeça, seja ungidos os teus projetos, porque o Deus Todo-Poderoso fará você enriquecer, fará você avançar, fará você prosperar, fará você avançar. Tudo aquilo que estava parado não está mais, tudo aquilo que estava bloqueado não está mais, não está mais, não está mais, em nome de Jesus. O que é que estava bloqueando? É a causa judicial, então receba teu milagre. O que é que estava prendendo? É um problema do passado, então seja livre agora, seja livre agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba a força do Espírito para vencer. Receba a força do Espírito para avançar. Receba a força do Espírito para conquistar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Da unção que o Senhor tem derramado sobre o altar desse ministério, para fazer prosperar os projetos que aqui tem, para fazer prosperar a obra que aqui tem, para fazer crescer, Senhor, em graça, sabedoria e conquista. A unção que faz este ministério avançar adiante de todos. A unção que faz o jugo ser despedaçado. O poder de Deus que tem operado nesse altar para fazer o ministério avançar. Vem sobre o teu povo, Senhor, nessa noite. Porque o teu povo conheceu um caminho para encontrar a tua face. Receba essa graça sobre você. Receba essa autoridade sobre a tua vida. Receba essa força de Deus sobre você.
e o Deus vivo te fará vencedor, te fará conquistar. Por que não você ser o próximo atleta? Por que não você? Por que não você ser o próximo a ser visto nas telas dessa internet, dessa televisão? Por que não você ocupar aquele lugar alto para os homens? Por que não você ser bem-sucedido? Por que não você, no meio da miséria e da pobreza, ser levantado como um homem rico? Por que não você ser reconhecido em todo esse país? Receba a unção que faz você vencer, em nome de Jesus. Seja abençoado, você e a tua família, e tudo que você pôr as tuas mãos, seja próspero e bem-sucedido, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem recebe diz amém, amém, e glória a Deus, aleluia, aleluia.